O quadrinho Watchmen é considerado um dos mais influentes de todos os tempos. Por muito tempo, diversos estúdios de Hollywood trataram a obra como sendo algo impossível de se adaptar, até que em 2009, finalmente a HQ estreou nos cinemas. Para alguns, um dos melhores filmes desse gênero. Já outros, mais fãs da obra, acharam uma péssima adaptação. Marcelo, hoje chegou o dia que a gente vai analisar Watchmen, o filme. Ou como muitos falam, a primeira vez que aí o nome Zack Snyder começou a gerar aquele burburinho na internet, sabe? De discussões. Que antes teve lá o 300, estava de boas, mas aí com o Watchmen, aí... A polêmica adaptação de Watchmen do cinema. E galera, vocês já sabem, só antes da gente começar essa super análise, deixa hoje o Watch Like? O Minute Like. Minute Like, aí fica legal. É porque o pessoal fala que o Snyder não sabe nem que se chama Minuteman e não Watchmen. Pode ser também, é verdade. Então deixa aí um Minute Like e também um Minute Comentário. Deixa aqui, primeira vez que você viu nos cinemas, o que você acha desse filme? Deixa aqui nos comentários. E começando só fazendo aquele contexto, Gabriel, o Watchmen, pelo impacto que ele teve nos quadrinhos e também por ter o Alan Moore como um dos criadores ali, foi difícil de adaptar. Se foi. O primeiro estúdio a ter os direitos da adaptação foi a Fox. Contudo, nenhum roteiro avançou, e a Warner se encarregou nos anos 90. E o projeto era ambicioso. O diretor Terry Gilliam chegou a trabalhar em estágios iniciais de pré-produção. Contudo, o orçamento era tão pouco que o diretor largou tudo e disse que esse quadrinho era infilmável. E assim, também realmente ali pra aquela época, gastar tanta grana numa adaptação de quadrinhos e ainda um quadrinho que nem é tão conhecido, né, um quadrinho mais adulto, é algo realmente muito difícil de se fazer naquela época. Até que teve no início dos anos 2000, a Universal tentou fazer outra adaptação do Watchmen e que teria o roteiro do David Ayer. Olha aí, Gabriel, o Solid Snake. Solid Snake, e que também fez os roteiros lá do X-Men. Do X-Men, exatamente. Ele ia escrever e dirigir, mas de novo teve tanta turbulência ali, ia para um lado para o outro, que também essa adaptação não foi para frente. Mas tudo mudou, Gabriel, em 2006, quando a Warner lançou e viu o sucesso do filme 300. Por isso, os produtores escolheram o diretor de 300, o Zack Snyder. O roteiro do David Hayter foi reescrito, pois ele ia se passar nos dias atuais, e o Snyder adotou o mesmo modo de trabalho do 300, que foi recriar muitos dos quadros das HQs nos seus storyboards. E a gente sabe que o Watchmen teve 3 versões. Três versões, Gabriel? Marcelo. A versão do cinema, Tá. a versão estendida e a Ultimate Cut. É legal esse nome, Ultimate Cut. Que é nesse Ultimate Cut que tem toda aquela passagem do Contos do Cargueiro, né? Que eles colocaram lá. Mas assim, pra esse vídeo até não se alongar demais, né? A gente vai analisar a versão dos cinemas, mas aí no final a gente comenta algumas coisas que tinham lá na versão estendida e tudo mais. Até porque tem coisa na versão estendida que não deveria ter sido deletada na versão do cinema. Ê, Gabriel, calma, vamos falar lá no final. Mas então, dado todo esse contexto, como o Watchmen veio a aparecer nos cinemas, bora começar então a análise do filme. O filme começa com um assassinato. Temos uma figura misteriosa assassinando um senhor de idade, que aparenta ter muita história para contar pelos seus itens de casa. E antes dessa luta, um programa de debates contextualiza que estamos no auge da Guerra Fria nos anos 80. A cena já mostra o estilo de luta que vamos ver ao longo do filme, bem como o famoso slow motion de Zack Snyder. E assim, a cena seguinte, os créditos iniciais, talvez seja o grande auge do filme, o que é bom e ruim ao mesmo tempo se parar para pensar. Porque a genialidade dessa introdução e o que ela consegue resumir e passar de informações desse universo de Watchmen é sacanagem. Aqui não tem o que dizer, Gabriel, é o cinema. É o cinema na sua forma, cara, é muito boa. É talvez o ápice do Zack Snyder no cinema, esses créditos iniciais. Eu acho que é a melhor abertura que já teve de um filme de super-herói, assim, sabe? Eu acho que é melhor. Se você parar pra pensar que, tipo, ninguém conhece esse universo, daí você tem que introduzir esse universo e você faz essa abertura, eu acho que você já, tipo, matou 50% da dificuldade que era fazer essa a escolha da música, primeiro, que é perfeita ali, do Times Are Changing, e você vai vendo os Minutemen da década de 30, 40, vai vendo o ápice deles, a decaída dos super-heróis em geral. Então você faz tudo isso nesses créditos, e assim, é impressionante como eles condensam tudo só nos créditos iniciais, cara. É muito bom.
E ao mesmo tempo que eles contextualizam a HQ, também tem o fato que eles conseguem contextualizar muito bem essa história alternativa que o mundo da HQ tem. É uma realidade diferente da nossa. Principalmente porque tem o Nixon se reelegendo no governo dos Estados Unidos. Ou seja, nunca teve lá os escândalos de nada. No Watergate não teve nada. Não O cara aconteceu nada disso. se elegeu, exatamente. Investigando o assassinato do agente do governo Edward Blake, que era o senhor de idade que nós vimos morrendo, o vigilante Rorschach descobre que o Blake era o comediante e conclui que alguém pode estar tentando eliminar os vigilantes. Ele tenta alertar os seus ex-camaradas já aposentados. Primeiro, o Daniel Dreiberg, o coruja, com quem Rorschach parece ter mais intimidade. Eles conversam num bunker do ex-herói. O Daniel deixa claro que ele está curtindo a sua vida normal, desde que o presidente proibiu a atividade dos super-heróis. Mas o Rorschach insiste em continuar na clandestinidade e continuar com sua investigação. Pô, já entrando na questão de casting aqui, Gabriel, dos personagens, como visualmente o Rorschach ele ficou muito bem em tela, né? Isso aqui não dá pra tirar na questão visual, assim, eles acertaram demais nele. E principalmente por causa da máscara, né? A máscara O que eles fizeram dessa máscara, assim, ó, na época, ninguém pensaria em fazer isso. Ninguém pensaria. Não, isso ficou bem legal e também a própria voz do cara, né? Quando ele começa narrando lá do filme, assim, é um personagem que já chama a sua atenção. Após esse alerta do Rorschach, o Dan vai visitar um outro super-herói, o bilionário Adrian Veidt. O Adrian descarta a hipótese dos vigilantes, e ambos conversam sobre a iminente guerra nuclear no horizonte. Em meio a isso, o Rorschach vai avisar os outros dois membros da equipe, o Dr. Jonathan, Dr. Manhattan, e a sua namorada Laurie, a Espectral. O Mascarado quer que o Dr. Manhattan tente ver o futuro sobre esse caso, mas o mesmo diz que tem algo bloqueando a sua visão. O John encerra o papo, transportando o Rorschach facilmente para fora da fábrica onde estava. E aqui, Marcelo, eu tenho que dar parabéns para todo mundo que fez a cenografia desse filme. Tá, porque eu acho muito foda. Eu acho muito foda mesmo. A maioria dos cenários ali do filme? Os cenários, o background, até o chroma key com dirigível. Dirigível. De novo, pra mostrar que é uma coisa alternativa, né? O dirigível ele sempre tá aí pra mostrar que é uma coisa diferente, né? Impressionante. E até ali no escritóriozinho do Adrian Veidt tem os bonequinhos Watchmen. É que ele lucra com a imagem dele, né? O Ozymandias. Ele fez a empresa dele ali. E né? na HQ tinha essas coisas, o material extra, né? Que tem, tipo, o projeto dos bonequinhos, né? Tipo, isso é muito legal porque a gente vê aqueles extras justamente na parte mais extra desse filme, que é nas coisas do background. Sim, a outra coisa é que você já consegue notar aqui nessas primeiras cenas vai ser esse Ozymandias desse filme. Que você já nota que ele vai ser o ponto fraco no quesito atuações, assim, digamos. E da transposição do personagem, sabe? Isso aqui... E aqui eu já vou começar com polêmica número 1 do Gabriel. Tá, qual é a primeira polêmica? Muitas pessoas reclamam que o Rorschach é o personagem mais mal adaptado do filme. Só que assim, ó, eu vou discordar. Eu acho que é o Ozymandias. Tu acha que ele é mais que o Rorschach? Acho que é bem mais. Rapaz. Bem mais. O Rorschach, você pode argumentar que foi culpa do Snyder o jeito que ele dirige. Tá. Porque no texto ele ainda dá alguns diálogos que lembram o Rorschach da HQ. Agora, o Ozymandias não tem nem no texto. Não tem nada. O parênteses que o Gabriel abriu realmente é a questão de como o Snyder já filma o Rorschach, principalmente, que ele tem mais cenas agora nesse começo de filme, mas como ele realmente parece um super-herói, tá? Porque como ele filma o Rorschach pulando e usando o Gatling Gun, parece que ele é um mega super-herói, tá ligado? Ele filma o Rorschach Nossa. como ele filmaria o Batman. Esse é o ponto. Sim, tipo, exatamente. Pro Snyder não tem muita diferença, assim, em termos de maneirice. Eles são, tipo, o mesmo nível de maneirice. O Dr. Manhattan agora está focado em um plano de renovação de energia junto com Ozymandias. Até por isso a Laurie o abandona para jantar com Daniel. E nesse papo, vemos como os velhos tempos de heróis deles ainda trazem uma nostalgia. E aí a cena corta então para o funeral do comediante. Todos relembram momentos impactantes que tiveram com ele. Entre esses momentos, o mais significativo é o Dr. Manhattan atuando na Guerra do Vietnã, o que fez, claro, toda a diferença, ganhando a guerra para os Estados Unidos. E o comediante, naquela época, já dizia ao John que ele estava deixando de se importar com as vidas humanas. E aqui, Marcelo, eu acho um negócio impressionante o quanto que eles conseguem seguir à risca as coisas que acontecem na HQ, Sim. ao mesmo tempo que eles vão perder o que faz a HQ ser realmente 10 de 10.
Nessa parte do enterro, você diz? Total, essa parte do enterro é uma das melhores edições, principalmente porque o Alan Moore e o Dave Gibbons, os caras são gênios, assim, até na transição, né? O jeito que tem a transição do Dr. Manhattan olhando o túmulo ali do comediante, e daí nos painéis acontece a transição pro flashback. Não, as transições. É sensacional. Não, o Alan Moore fazia tudo muito cinemático nos quadrinhos. E aí simplesmente não tem nada disso na versão do cinema. Pô, e o Snyder, que é tão focado nos storyboards e tal, nessas transições realmente ele falha, né? E assim, ó, esse é um dos negócios que faz a HQ pra época ser tão importante, sabe? Porque visualmente o Watchmen é um exercício de mídia de HQ. Porque vai ter uma HQ ali, que eu acho que é a 5 ou a 6, que é uma simetria, né? Todas essas páginas do início rimam com as páginas do final. Isso é muito foda. Nossa, tipo, é uma parada que só dá pra fazer na HQ. E aí, quando eles vão fazer isso no filme, se perde completamente. Eles sequer tentam fazer alguma coisa equiparável pro cinema. No máximo, nada. Que não tem como fazer talvez um flashback com o presente, mas não dá a mesma coisa, né? Não tem como. Mas aí você tem que tentar fazer alguma coisa equiparável. Que rime, né? E eu até acho que eles tentaram fazer isso em alguns outros momentos. O uniforme, por exemplo, tem um uniforme em 12 Mandias aí que o pessoal reclama porque é muito diferente da HQ. Eu acho que o uniforme 12 Mandias do filme é uma das boas ideias que eles tiveram. Não, esse uniforme eu acho bem proposital, que é pra fazer graça com a coisa dos heróis de antigamente. Eu acho que era realmente isso, porque lembra muito Batman e Robin até do filme. Sabe, aqueles trajes que tem tudo musculoso e tal. Eu acho que é pra fazer, tipo, uma graça que, olha como é que ele se vestia antigamente, entendeu? Tá, mas esse é o ponto. Se você olhar os visuais das HQs, os heróis, no presente, eles se vestem como os heróis das HQs naquele período se vestiam. E no flashback, eles se vestem como naquele período se vestiam. Então, faz sentido pro filme querer ter um uniforme de super-herói à la cinema. Sim. Que é o que acontecia ali nos anos 90, com o filme do Batman Robin, Batman Forever. Que ele tem basicamente um uniforme do Joe Schumacher. É muito Joe Schumacher, é total, é proposital isso. E uma outra cena de flashback importante que vai fazer sentido depois mais pra trama é da Amanda Lowry quando tem um flashback pesado dela lá, que é quando o comediante abusa dela. Que tem essa coisa, vai ter toda essa plot do comediante com a espectral mais pra frente. E quando a gente fala de Watchmen, sempre tem essa comparação. Mas o que eles fizeram bem no filme? O que eles fizeram mal? E eu acho que o comediante é um dos pontos que eles acabaram acertando. Porque na HQ também tem esse negócio. Você começa a ler a HQ, você não sabe nada do comediante. Né? Só que ele morreu. É um super-herói, é um herói que morreu. Sim. E aí, à medida que a história vai passando, você descobre que o cara era o fim do mundo. É uma das piores pessoas, sim, é um péssimo ser humano, e você vai vendo que todas as pessoas tinham alguma conexão com ele, sabe? E impactou. E ao mesmo tempo, ele é o cara que faz a história startar, e também ele é aquele cara que acontece um negócio que até ele fica chocado e ele se arrepende. Sim, tá, então, ligado. E o filme consegue fazer isso. Eu acho que toda essa parte aqui do comediante, eles conseguem e não passam pano pro cara, porque ele é realmente o pior ser humano que já pisou na Terra, e eles conseguem frisar isso. Enfim, depois tem um monólogo que muita gente lembra desse filme, que é do Rorschach falando sobre a piada do palhaço Pagliatti. E linkando com isso a ironia de que é a natureza humana que o comediante percebeu durante sua vida. Só que essa cena, depois, se segue por uma lamentável do Dan e da Laurie, que tinha brigado de vez com o Dr. Manhattan, surrando vários capangas num beco. E olha, essa cena ficou bem violenta, ficou bem badass, e até fica parecendo um pouco que eles têm superpoderes. E esse é um lance que muita gente pega no pé do filme, assim, me incomoda também em parte, que realmente todas as cenas de ação e lutas que o Snyder filma, esses heróis que, na verdade, não era pra ter superpoderes nem nada, mas que parece quando você começa a olhar aqui esse filme, sabe? Tem no começo lá o comediante dando soco na parede que quebra. Aqui as acrobacias e o nível de força que o Dan lá e a Laurie têm, realmente parece, se você não conhece nada de Watchmen, esses caras têm superpoderes. Alguém pode sair do filme achando isso, sabe? Esse eu acho que é um dos erros que ele comete, porque ele vai dar uma espetacularizada nessas cenas de ação. E a HQ do Watchmen não é sobre isso, né? Tipo, é o oposto disso. Só que ao mesmo tempo eu fico um pouco dividido, porque ainda é um filme de super-herói. Sim, aí eu... E ele tá num contexto ainda de época que não existiam 300 filmes de super-herói.
Sim. Então, assim, me parece natural querer transformar o filme mais em ação Os takes pra maneiros. tentar vender melhor o filme, sabe? Não, eu consigo entendo. entender. Sim, isso também Mas consigo. que tá errado em relação à HQ, tá, né? Sim. Só que também isso é pra ser um foreshadowing de que, no fundo, eles querem voltar ativa, só que eles não conseguem admitir pra eles. Ainda não admitiram. Na HQ tem essa função, e aqui também tem um pouco essa função, só que fica muito glamourizado, né? Bastante. E pra piorar a vida do Dr. Manhattan, além de ser deixado pela sua atual mulher, quando ele vai até o programa de entrevistas, ele é acusado de causar câncer em todos próximos a ele, devido aos seus poderes. Inclusive a sua ex-mulher que aparece ali ao vivo. Isso causa uma comoção e o Manhattan se teletransporta, se exilando em Marte. E daí vem outra passagem muito boa desse filme. Com uma trilha espetacular, o Manhattan, em narração, vai relembrando a sua vida, desde antes de ganhar os seus poderes, o acidente em si e depois o John descobrindo seus poderes e se tornando esse herói. No final, ele diz que está cansado, chefe, e cria o seu refúgio em Marte. Essa, pra mim, aí, essa passagem do Manhattan dele narrando e vendo os acontecimentos da vida dele, pra mim é outra cena cinema desse filme. Não, assim, ó, eu concordo que a cena é boa. Eu acho bem ela dosada, é bem boa. eu acho bem dosada. Só que também, na HQ... Pô, aí que aí é não muito dá, difícil, não dá, né? assim, é muito melhor na HQ. Principalmente porque o Snyder ele acaba ignorando que essa parte, ela acontece misturando linhas do tempo. O Dr. Manhattan fica falando no presente, ele fica falando no passado, ele fica falando no futuro. E, tipo, quando você tá lendo, é uma confusão que funciona. É um negócio inacreditável. Isso daí é explorar o formato da mídia. E aqui ele não explora, sabe? O formato da mídia é cinema. Tipo, é sequencial, é que eu digo mais, tipo, não tem na narrativa ali, é a sequência dos eventos, não tem nada muito, né, mirabolante que ele faz, mas eu acho legal mais realmente pela sequência como a cena é filmada e também a trilha. Pra mim a trilha ajuda muito, né? Mas assim, porque em relação ao quadrinho também não tem comparação. Mas assim, ó, também é uma cena boa, né? É boa. Só que assim, a gente tá falando de um negócio 10 de 10, e que quando foi adaptado foi algo, né, 8 de 10 ali. Tá ok. Sim. E a parte de antes também, aquela parte do auditório ali na entrevista, que eles vão fazendo ali, você contaminou todas as pessoas, deu câncer pra todo mundo também. Pra mim também é uma cena bem feita. Também é uma cena que vai cada vez escalando mais e resulta lá no Manhattan indo embora, é uma boa cena. A ausência do Manhattan escala ainda mais a tensão dos Estados Unidos com a União Soviética. O presidente Nixon, em seu conselho de guerra, dá 2 dias para o doutor voltar. E caso não volte, eles irão atacar o seu país rival, que começou a mover suas tropas em vários locais do mundo. Mais tarde, a teoria de conspiração do Rorschach parece ser justificada quando Ozymandias evita por pouco uma tentativa de assassinato, incluindo ele desviando de uma bala como se estivesse em Matrix. E Gabriel, eu queria ver contigo o que tu achou que, assim, ó, a maioria do contexto que a gente tá aqui dessa Guerra Fria alternativa, no caso, eles falam bastante que as tensões estão escalando, assim, sabe? Daqui a pouco vai ter a guerra nuclear e tudo mais, mas eu acho que fica muito nesse... Sabe, fica contando e fica naquela sala de guerra meio do Kubrick lá do Nixon falando com seus generais lá, uma coisa meio estereotipada. Essa parte toda do contexto não gostei muito, sabe? Falta o peso da Guerra Fria no filme. Não, exatamente. Porque é dito que tá acontecendo a Guerra Fria, mas eu não sinto que tem um medo real das pessoas de ter um holocausto nuclear, sabe? Acho que até falta um pouco mais, talvez, pessoas ou um pouco mais de contexto dos países ali, porque fica muito no falatório, né? Essa questão do contexto ali da Guerra Fria. De novo, na HQ... Vai ficar o tempo inteiro na HQ, Mas não tem o né? que fazer. Mas é que na HQ, cara, eles fazem brilhantemente o uso dos humanos que não estão relacionados diretamente com a história. Não, tem muito mais. Tem o cara da banca de gibis, tem a mulher lá que vai na banca de gibis, tem o psicólogo que aparece, tem o detetive. Sim. E todos eles, em algum momento, vão comentar sobre as notícias que estão aparecendo na TV. Tipo, o terror que você tá criando, né, nas Então, pessoas. assim, você sente muito mais o peso da Guerra Fria. E se antes você não achava que os caras tinham superpoderes nessa cena aí do Adrian Veidt ali, que ele desvia da bala e pega lá não sei o que ele pega e dá um golpe lá, como se fosse, sei lá, o cara um ninja com superpoder. Aí eu acho que aí as pessoas realmente acreditam que os caras têm poder, tá? Os Watchmen que ficam falando, esses Watchmen têm poder, não tem. Eles só não explicaram ainda, mas eles têm super força e têm agilidade, não tem o que fazer. E voltando pro Rorschach, ele se vê acusado de assassinato, pois cai numa armadilha, o que rende uma super cena de ação do vigilante fugindo do prédio. Mas no final, ele é preso, e a sua identidade revelada como Walter Kovacs. Um psicólogo tenta livrar o Walter de ir para o presídio.
junto com os presos que com certeza não gostam dele. E nessa conversa, vemos mais do passado do Rorschach, e em específico de um caso tenso onde ele matou um serial killer. E no final, Walter fala que só existe o Rorschach e nega ajuda. Aí, ó, esse é um exemplo de como que o filme acaba mudando as coisas da HQ um pouco pra pior, porque o psicólogo, ele tem toda uma coisa dentro da história. Eu lembro dele ter várias partes. Não, ele tem que conversar com a esposa, ele ele pensa em ajudar o Rorschach porque ele vai subir na carreira com isso. Sim. Tem muito mais camada, sabe? E aqui, eu não posso ajudar ele, tá? Ele tem só essa cena, né? Tipo, eu entendo talvez ele não ter tanto... Eu daria mais uma cena pra esse cara, pelo que ele consegue dar de contexto, né? Mas eu entendo também deles não poderem focar tanto nesse personagem aleatório, sabe? Teria, de novo, a adaptação boa daria um jeito de dar um contexto, entendeu? Esse é um daqueles pontos que eu até concordo com o Terry Gilliam, porque em versão filme, 2 horas, 3 horas, talvez seja infilmável mesmo, pra fazer exatamente como... com as mesmas mensagens, com o mesmo contexto. Muito difícil. Porque são muitos diálogos, né? São muitas cenas. Talvez numa série desse pra desenvolver tudo isso bem, né? Mas aqui eles acabam se perdendo o fator humano da história, que é realmente importante. Mas fica o lado positivo também, porque aqui já começa a brilhar esse ator do Rorschach mais, né? Que antes ele tava só na narração lá do Diário do Rorschach, não sei o quê. Que aí começa a explorar mais da psique dele, né? Tipo, mostra ele no passado lá, como é que ele foi criado. Aí a cena do serial killer. Aqui realmente o cara começa a dar show, realmente. E aí vem outra cena conhecidíssima, Gabriel, que é a dele jogando esse óleo fervendo nesse prisioneiro e gritando pro restante dos presos que eles estão presos ali com ele, e não o contrário. Outra cena também conhecida envolve a volta do Dan e da Laurie a serem vigilantes. A paixão deles os leva a voltarem a atuar em missões, e no clímax disso, rola uma jogada aqui de videogame na nave do Coruja ao som de Aleluia. Aleluia! Aí sim! Veio aleluia aqui, não, e aqui aí que eu acho que a cena é boa, pelo menos, tá ligado? Que ele pega muito do que a HQ queria passar, que é dessa coisa deles realmente só serem felizes, ou até, no caso do Dan, ativo, né? Dar um up ali pra ele, quando eles voltam a ser super-heróis, entendeu? Uma boa analogia, entendeu? E também tem a cena do pesadelo, que eu acho bem legal, que ele, tipo, eles tiram, né, como se a verdadeira máscara deles fosse a versão, né... civil, verdadeira, isso. Né? E a versão, né, com a roupa realmente seja... É uma boa cena, assim, é uma boa cena. Não, o que não é bom só, realmente, de novo, aí é só ressaltar de novo, tipo, quando eles filmam aquele resgate no prédio pegando em chamas, que, de novo, a Laurie parece que tem superpoder, sabe? Todo momento, como ela desce ali, resgata as pessoas... Caraca, é Homem-Aranha, Gabriel. Assim, ó, eu até acho que essa cena dá pra passar o pano, mas a cena depois da prisão, acho que daí é mais pesada ali. Tá, não, é depois da prisão. Mas assim, ó, a cena da pegação ali do Dan com a Laurie... Eu acho que... Pegação? Não, eu acho que passou um pouco do tempo, né? Dá pra dar uma cortada, né? Não precisava ter 3, 4 takes diferentes ali, né? Eu acho que daqui a pouco podia dar o beijo deles e depois já corta lá pra batendo e saindo o jato, né? Porque aqui o TNHQ também eu acho legal, né? Que sai lá o jato e dá pra entender. Até podia ter um pouquinho deles se pegando, mas não precisava ser um minuto inteiro, sabe? Aí deu uma alongada, O Coruja vai dizer pra Espectral que... ele gostaria de salvar o Rorschach da prisão porque ele acha que armaram pra ele. E exatamente quando ele fala isso, tá rolando uma revolta nessa prisão. O Rorschach escapa da sua cela, enquanto rola um show-off da Espectral e do Coruja, batendo em vários prisioneiros e em slow motion. Eles se encontram casualmente dentro da prisão e escapam da nave do Coruja. E essa aqui a cena eu tava comentando, né, Gabriel? Que aí, caraca, é tipo videogame aqui, maluco. Tá louco. Se antes fosse uma baita cena de ação, eu poderia passar o pano. Mas é que eu acho que é uma cena bem aleatória, bem qualquer coisa de super-herói. E de novo, aquela coisa na HQ, tipo, eles chegam na prisão, ô Rorschach, e aí? Aí beleza, eles vão embora. Não tem a mega cena de ação do Espectral e do Coruja, pum, bate, combo, não sei o quê. Pô, não dá, essa cena aqui é complicada. E também já teve a cena que eles agiram de super-herói. Pois e a cena do incêndio ali, então eu não vejo necessidade de ter essas cenas de luta. A não ser que você pense com aquele meu raciocínio de antes. Exato. É um filme de super-herói, precisa ter cena de ação, porque ninguém iria consumir filme de super-herói que não tem cena de ação. Claro. Então vamos colocar aqui que já que eles estão na prisão, é fácil de encaixar. Parece ser bem uma coisa de estúdio, sabe? Aquela coisa que de pessoa, precisa ter uma cena de ação aqui mais, tá muito parado, tá muito falatório. Esse Watchmen é muito falatório, tem que botar ação isso aí, não dá. Mas é falatório. Exatamente. Mas é que é falatório, né? Não tem o que fazer. Depois, então, que eles escapam, o Dr. Manhattan confronta a Laurie e a leva, então, até Marte.
Depois que ela lhe pede para salvar o mundo, o Jon explica que não está mais interessado na humanidade. E investigando a conspiração, o Rorschach e o Coruja descobrem que, na verdade, era o Ozymandias que estava por trás de tudo. O seu atentado, a morte do comediante e a mentira sobre o câncer dos conhecidos do Manhattan. O Rorschach registra suas suspeitas na sua última entrada do seu diário, que ele deixa numa redação de um jornal. E, Gabriel, assim, ó, aqui nesse momento, eu preciso dizer que eu fui pra HQ quando eu vi esse momento no filme que eu não lembrava, que era eles descobrindo a senha do homem mais inteligente do mundo, que era um negócio que estava anotado na frente ali, né? E, cara, eu fui ver na HQ e é assim. E é assim. E aqui é um erro. Não, isso aí não dá. Aí cara. o Alan Moore tava louco nesse dia. Não, esquece. Eu acho que essa parte ele tava meio desinteressado. Ele, cara, ele descobriu a senha. E assim, ó, tentando corrigir a HQ perfeita do Alan Moore... Nossa, não faz Talvez... vai. Talvez se o Ozymandias deixasse o computador sem a senha, porque ele sabia que eles iriam estar lá, porque ele queria que eles descobrissem... Pra mim era muito melhor. Faria mais sentido. Caramba. Tá, mas de qualquer jeito, é ruim no filme e é ruim na HQ. Isso aí, ruim, a senha ser Ramsés II não dá, né? Não dá. Putz. E, Marcelo, tem essa outra cena aí em Marte da Laurie com o Dr. Manhattan. Sim. Que é legal, mas aí eu aconselho todo mundo a assistir a versão estendida, que tem quase 1 minuto a mais de diálogo. Tá. E eles, tipo, estão falando sobre as coisas importantes ali, dos dois, sabe? É que na versão estendida é muito mais próximo da versão dos quadrinhos. A sequência dos diálogos faz muito mais sentido, até porque o texto foi escrito pra fazer essa sequência. Que foca bastante na Laurie, né? É que eles cortaram coisas do meio do diálogo. Assim, uma conversa sobre o passado deles. Aí, mas eu não confio em você, sempre foi assim. E ali são coisas que dá contexto pro Dr. Manhattan. Que é pra ser um personagem realmente importante. E aí eles só cortam ali o negócio nuclear e tal, no ano passado. Parece bem rushado, realmente, essa cena. Realmente a versão estendida. Essa é uma das cenas que não deveria ter sido deletada. Em Marte, enquanto o Manhattan mostra a Laurie a maneira como ele vê o mundo, ela, nessa epifania, descobre que o comediante era o seu pai. Com interesse pela humanidade renovado por esta improvável sequência de eventos, que classifica o nascimento da Laurie como um verdadeiro milagre, Manhattan retorna à Terra com a Espectral. Já a dupla dinâmica, Rorschach e Coruja, confronta o Adrian, agora vestido com seu traje de Ozymandias, em seu retiro na Antártida. E detalhe para o modelito de inverno do Coruja que aparece em alguns segundos. Aí, Gabriel, homenagem a Batman e Robin, traje do frio, hein? Traje do frio. Já lá. Pô, mas o traje do frio é irado, eu acho que tinha que manter, eles manteram. Né? Eu queria que ele estivesse ali, eu queria que até ele continuasse com o traje ali quando entrasse. Poderia continuar mesmo. E agora que a gente tá aí na grande cena final do filme, a gente chega num momento famoso das HQs e vamos ver como é que eles lidaram com isso. A grande polêmica da adaptação tá aqui, na verdade. E chega a hora da lutaria entre esses 3 ex-amigos. E de novo parece que eles, o Adrian na verdade, tem superpoder. E sem perder tempo, o Ozymandias começa a contar todo o seu plano. Ele explica que o seu plano é juntar os Estados Unidos e a União Soviética e evitar a guerra nuclear, destruindo as principais cidades do mundo com a explosão dos reatores de energia que ele ajudou o Dr. Manhattan a criar sob o pretexto de fornecer energia gratuita para o mundo. E aí, Marcelo, o que você acha desse final? Porque eles trocaram o final por completo, que a gente tá falando de um filme que tá quase adaptando um por um o quadrinho. Sim. E aí chega no final e, tipo, muda completamente. Já começa com essa coisa desses reatores, aí envolve o Dr. Manhattan e você fica, não, o que eles estão fazendo? Isso aí tá diferente, né? Não era assim. O que vai realmente pegar é o que acontece agora. Quando o Rorschach fala que eles não vão deixar o Ozymandias finalizar o seu plano, o Adrian se vira e diz que ele não é um vilão de quadrinhos. Ele botou o seu plano em andamento meia hora atrás. Ou seja, os reatores são detonados em várias cidades do mundo. Milhões de pessoas morrem, e a assinatura de energia dessas explosões são conhecidas como sendo a do Dr. Manhattan. Gabriel, cadê minha Lula gigante? Cadê? Telepática mutante Cadê? gigante lá. Eles substituíram, sabe? E pra mim é aquela coisa que eles pensaram que talvez o público ia achar muito esquisito, ia achar bobo, sabe? Mesmo com um filme que tem um cara de 2 metros azul gigante. Mas uma Lula aí não, aí é demais, sabe? Pra esse final. É que assim, é importante dizer que o contexto daquela Lula funcionar depende daquelas histórias que aparecem no final da HQ. Porque é lá nessas histórias, backstories que tem, sim. que a gente fica sabendo que tem uma outra pessoa, e é por causa dessa pessoa que eles conseguem executar o plano com a Lula gigante que veio de outra dimensão, que eles estavam, né,
e desenvolvendo bem aos pouquinhos ao longo da HQ, pra chegar ali no final e dizer que deixou um impacto mental em todo mundo que ainda tá vivo. E sim, tem que realmente explicar bastante coisa pra ter a Lula gigante no final, mas a saída do Manhattan também é problemática, porque o Manhattan, no contexto do filme, ele é um exemplo dos Estados Unidos. Ele fazia parte do exército, né? Ele ganhou a Guerra do Vietnã, por exemplo. Embora a gente veja que os Estados Unidos, ele é vítima também do Manhattan, é difícil crer que depois grandes potências, outros países que viam os Estados Unidos como um vilão e tudo mais do mundo, eles iam continuar, não, esquece tudo, realmente, o Manhattan aí, pô, esquece aí, Estados Unidos. É difícil de engolir, sabe? É problemático. E pra mim, assim, ó, eu também não sou muito fã desse final, mas eu também não o odeio. Eu consigo entender o que eles estavam fazendo. O final da HQ, ele faz mais sentido porque é uma ameaça de um exército, sabe? São essas lulas gigantes, elas podem vir daqui a pouco, podem ter mais lulas gigantes, sabe? Então, faz sentido eles quererem se aliar por causa disso. Na minha cabeça faz mais sentido. Não, faz tanto sentido porque a gente pôde ver na série como que eles construíram isso a partir da lula gigante, né? Depois, na série, mais tarde, você viu como é que o mundo conseguiu ter, digamos, um status quo, assim, uma paz, por causa da lula gigante. Fez mais sentido. A Spectral e o Dr. Manhattan chegam às ruínas da cidade de Nova York. E após pensar alguns segundinhos e ver que a sua energia está nos destroços, o Manhattan determina que tudo isso deve ser obra do Adrian. Ele se teleporta com a Larry para a base da Antártica, para encarar seu aliado. À medida que o Manhattan segue o Adrian, fica claro que tudo faz parte de um plano dele, pois ele atrai o Doutor para uma máquina que replica o seu poder, fazendo-se desintegrar no nada. O imortal Dr. Manhattan, no entanto, não pode ser morto, e choca todo mundo, especialmente o Adrian. Depois que o Manhattan volta ao tamanho normal, ele tenta humilhar o Adrian, dizendo que o homem mais inteligente do mundo é o mesmo que o cupim mais inteligente aos olhos dele. Primeiro assim, ó, por que o gato aparece no filme lá, aquele gato modificado geneticamente? Ah, porque é maneiro, Só pelo fanservice, né? Fanservice. Porque, tipo, na história tem todo o motivo. Não, tem todo, ali porque não. Porque é genética que tá totalmente ligado com o plano do Ozymandias. E aqui, tipo, porque tem o gato, porque tá na HQ, tem que aparecer. Eles deixaram ali pelo fanservice, porque eles não tinham tempo para explorar minuciosamente essa questão. Mas um detalhe que eu gosto aqui, que também tem na HQ, é como o Dr. Manhattan, você já vê que ele vê tanto o ser humano como uma formiga ali, um inseto, que mesmo assim ele não conseguiu ver por debaixo dos planos esse plano do Adrian. Ele ficou tão focado em uma coisa que ele se esqueceu de ver que daqui a pouco, pô, esse cara poderia ter tido um plano e aí acabou me enganando. Sabe? Isso aí eu acho maneiro que pelo menos eles mantiveram ali. E nesse final eles deram uma pincelada sobre isso. É então que Adrian liga várias televisões, com esse controle remoto super maneiro. Começamos vendo o presidente Nixon afirmar que os Estados Unidos e os soviéticos se aliaram contra o seu inimigo comum, o Dr. Manhattan. E em seguida, todos os noticiários falando a mesma coisa. Uma trégua mundial em decorrência dessa tragédia. O Ozymandias conseguiu o que queria, salvou a Terra. Mas a que custo? Os restantes na base do Adrian estão completamente impotentes para detê-lo. E percebem que revelar a conspiração apenas perturbaria a paz. Só o Rorschach não está disposto a permanecer em silêncio. E por sua própria insistência fora da base, é vaporizado pelo Dr. Manhattan relutante. Gabriel, a poesia aí, hein? Morreu como uma mancha de Rorschach. Não, é maneiro sim, e aqui de novo fica a nossa crítica em relação a dizer o quanto que essa paz realmente ela duraria tanto, sabe? Eu acho que é meio ingênuo uma pessoa como o Adrian, que é o homem mais inteligente do mundo, ele imaginar que, será, ele ia garantir a paz por tanto tempo só com esse planinho, sabe? De novo, ainda me parece muito, muito ingênuo da parte dele. O ponto todo do Rorschach é que ele é esse cara bem conservador, que ele faz coisas absurdas ao longo da história, ele mata pessoas. Tem opiniões absurdas. Mas na hora que, né, acontece esse plano, ele não quer seguir. Então, tipo, essa é a linha que ele não quer cruzar. Né? Enquanto que os outros, né, eles vão, né, se deixar corromper para que essa paz aconteça. E eu acho também que, assim, ó, dando um resumão também essa coisa do Rorschach, eu acho que o filme ele também passa um pouquinho de paninho em relação ao Rorschach, sabe? Eu acho que tinha que mostrar mais o quanto também ele era uma pessoa desagradável. Eu concordo. Principalmente no primeiro ato, eles não conseguem fazer isso direito lá no início do filme, que é quando a gente vê mais do Rorschach na história. Então... É que assim, o ponto todo da história é que todos os personagens ali são moralmente falhos, né? Ninguém é perfeito. Demais. Todos eles. Sim. E no caso do Rorschach, eles não conseguem tão bem fazer isso, né? Fica só parecendo que ele é um cara, né, que tem opiniões fortes, né? Mas aquele cara meio desconfortável só, né? Mas que ele ainda assim, ele é o cara da anarquia, que tá fazendo isso tudo pelo sistema, que ele quer ajudar. Mas o final do Rorschach, eu acho que é
o correto como Não, que sim, acontece no era pra filme. ser. Sim. O Manhattan dá um beijo final na Laurie e parte para outra galáxia, dizendo que talvez ele consiga criar vida, já que ele aprendeu a se importar com ela e respeitá-la. Antes de ir embora, o Dan bate furioso no Ozymandias, que o permite fazer isso. Ele grita que o Adrian mutilou a humanidade e esse é o legado dele. Com o fim da Guerra Fria e a união da humanidade, o Dan e a Laurie retornam à cidade de Nova York, enquanto ela está sendo reconstruída, e começam uma vida juntos. O filme termina com o editor de um jornal reclamando que não tem nada que vale a pena imprimir por causa da paz mundial. Ele diz a um jovem funcionário que ele pode imprimir aí o que ele quiser, da coleção de correspondências excêntricas, entre as quais está o Diário do Rorschach, terminando o filme. Vários pontos aqui, né? Tipo, eu não concordo com esse negócio do Dan querer brigar com o Ozymandias depois do plano que aconteceu. Esse do soquinho, tu achou Não faz que precisava, sentido, né? porque ele deveria aceitar, sabe? Faz mais sentido pro personagem dele aceitar a paz. Ele engolir seco e dizer, ok, não concordo, mas fazer o quê, né? É de novo mais pra pintar ele de heróizinho, entendeu? Esse é o problema. Tipo, esse é o ai, problema. droga, você... Droga, mas tem... E também tem essa cena do epílogo, que é a Espectral com o Coruja, Sim. né, conversando com a mãe dela, né? E aí faz toda a conexão com o início da história, né? Por que que a mãe da Espectral gostava lá do comediante por tudo que aconteceu? Então elas têm essa coisa em comum que ela finalmente consegue perdoar a mãe pelo que aconteceu. Ali elas parecem estar mais de boas, né? No final, tipo, estão se dando bem e tudo mais, uma entendeu o lado da outra e termina ali, digamos, um final felizinho pros dois juntos, né? E aí tem só a opinião, que eu não sei se tu é a mesma que a minha, que tem aquele Ultimate Cut que eles colocam aquele Contos do Cargueiro, né? Que eu acho que, tipo, é uma ideia interessante pra ser um curta, talvez, mas dentro do filme eu acho que não é uma ideia boa. Não, mas é cara. que é um curta, né? Eles colocaram e depois eles juntaram tudo, né? Sim, não, é que o Ultimate Cut tem ele dentro. É, do mas filme, é tipo, entendeu? originalmente no DVD Isso. era separado. Sim, então Então, essa... assim, ó, eu entendo juntar pra fazer uma coisa extra, mas... Ultimate vai. Cut é whatever. Ultimate Cut é whatever. Tá, esse não recomendo, então, o não. Ultimate Cut. Agora, a versão estendida, eu acho que é melhor assistir a versão estendida do que a versão do cinema, porque também tem a cena do Hollis, né, que é o primeiro Coruja, e todo o arco dele no filme, né? Isso eles tiveram que cortar. E eles não cortaram dava. completamente essa parte do filme, cara, e é uma conexão direta com o passado, sabe? Que é um cara que fica lembrando dos tempos, mas também foi ele que denunciou as coisas que aconteceram, porque é por causa do livro dele que as pessoas ficam sabendo do comediante. Tem toda essa plot do livro que ele tá escrevendo, autobiográfico, que eu entendo, assim, que eles não quiseram colocar, porque realmente fica muita coisa. Fica muita coisa. Eu não sei como é que eles poderiam encaixar ou não, mas na versão do cinema ele só aparece no começo conversando com o Coruja. Sabe? Não tem o que fazer. Mas a melhor cena do filme é justamente essa que eles deletaram, que é o Coruja morrendo na mão daquele punk lá que aparece. É uma das melhores cenas mesmo. Tá? Porque assim como no quadrinho, ele fica dando o soco e vai lembrando as coisas do passado. Sim. E ali, cara, ali é um dos momentos ali que o Snyder realmente filma tentando simular o estilo da HQ, sabe? Concordo. Então a melhor cena que ele filmou no filme foi a que ele acabou deletando no filme. Pois é. Mas, Gabriel, agora chegando nos finalmente, queria saber a questão, vamos para a questão de notas, tá? Que é a questão polêmica, tá? Porque, de novo, assim como Constantine, a gente fica dividido que tem o filme isolado, como alguém que nunca conheceu o Watchmen assiste. Pra mim, ele é um bom filme. Se você não conhece quase nada do quadrinho, não tem referência, assim como Constantine também. Pra mim, ele passa, assim, ele é, sei lá, um 7, 7,5, quase 8. Não, eu acho que é um filme nota 7. 7? 7, 7,5 aí. É que eu acho que ele tem muitas cenas bem filmadas, sabe? Tem umas atuações boas ali, tem uns momentos icônicos ali que eu acho maneiro. Mas aí quando você vai pra o que conhece, o que o quadrinho queria contar também... É porque assim, ó, quando você considera realmente a adaptação, embora eles consigam fazer uma proeza, que é adaptar a história de 12 edições, seguindo praticamente à risca toda a história. 2h30 ali, 2h30, 3 horas, eu acho realmente um feito bem incrível. Só que também é um quadrinho cheio de camadas, com muita coisa relacionada à própria mídia dos quadrinhos, ao próprio contexto político-social dos anos 80, e eu acho que, infelizmente, isso eles não mandaram tão bem assim. Se perde bastante, né? Mas isso que tu falou também, eu acho uma coisa realmente importante pro filme, que eles conseguiram tentar adaptar de uma certa forma ali o quadrinho nessas 2h30. Então, assim, no quesito adaptação... Aí um 6,5... Como adaptação... aí levando em conta o Watchmen. 6. Tá? 6, né? Como filme, ignorando que tem um passado aí, 7. Mas se eles fizessem tudo que tem na HQ... Não ia dar, é sério. Não, seria uma série, mas seria, assim, o melhor filme de super-herói ou série de todos os tempos.
Porque a HQ já é uma das melhores HQs de super-heróis de todos os tempos. Sim. Vocês conseguem manter o mesmo nível e levar... Aí, realmente... Aí não dava. É um filme muito bom. Mas, realmente, as coisas se perderam no meio do caminho, infelizmente. Mas, galera, agora eu quero a opinião de vocês. Deixa aqui nos comentários a nota de vocês aí, adaptação, o filme isolado. Deixa aqui nos comentários, deixa o que vocês acharam. Até a próxima, então. Valeu! Tchau! E esse foi o nosso vídeo de super análise de Watchmen. E aí, gostaram ou não gostaram? Deixe suas opiniões sobre o filme aqui nos comentários. E não se esquece de dar aquele like e também se inscrever aqui no canal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.